Depois da pandemia de Covid-19, o Brasil registrou um recorde nos pedidos de divórcios. Mas o que vem depois da luta e do luto? Mulheres e homens recém-divorciados, solteiros, na pista, livres e perdidos. Talvez o cenário de flerte e pegação esteja um pouco diferente. Talvez o seu corpo e os seus desejos já sejam outros. Talvez esses tempos pareçam super feministas em relação à liberdade sexual. Até alguém te perguntar na balada com quem você deixou as crianças. E esquece, partilha de bens, guarda compartilhada e chega mais. Esse é o Preliminares Podcast com conversas essenciais para o prazer. Oi, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, coordenadora do projeto Afrodite da Unifesp e psicanalista. Oi, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista. Carol, vamos começar o episódio de hoje tentando imaginar uma pessoa aí que acabou de se divorciar. O que você acha melhor, assim? Você acha que é melhor a pessoa afogar as mágoas ali na balada, na bebedeira, nos aplicativos? Ou é melhor ter um tempinho aí de introspecção, de luto? Olha, vai depender muito do contexto, né? Que eu acho que tem duas situações possíveis. Um término que já foi pensado, repensado, que às vezes já terminou antes de oficializar. Do término oficial. E aí, quando termina, a pessoa já elaborou, já tá até numa coisa meio de alívio. E aí quer partir pra alegria, né? Uhum. E tem aquela situação em que o término não foi planejado, às vezes foi um término abrupto, após uma descoberta de alguma situação, sei lá. Ou às vezes não foi uma decisão da pessoa, né? Foi do outro ou da outra pessoa. Foi terminada, né? Isso. E aí a pessoa tem que viver esse luto, né? Porque se ela vai já direto pra tampar esse buraco que ficou aí com outras, a chance de dar ruim é muito grande. Gosto disso que você falou, de tampar um buraco com outras pessoas, porque é exatamente isso. Se a gente não se permite esses momentos, né, essas pausas de entender quem sou eu agora depois desse relacionamento que acabou, quem sou eu, o que eu aprendi, né, e o que ainda me dói. Senão a gente vai acabar projetando, né, em outras pessoas aquilo que deveria ser resolvido com a gente mesmo, né? Sim. Então, você sabe que eu estava conversando recentemente com uma amiga que está num processo de divórcio, né? Então, já está dado e falado, enfim, mas essas pessoas esse casal tem crianças e tudo mais, então eles estão nesse processo. E ela me falou o seguinte, né, assim, ela falou, eu tenho tentado aprender, quando eu fico triste, não correr pro aplicativo, ou pro pau amigo, ou pra, né, assim, ou pra balada, porque é nessa tristeza que eu tô aprendendo sobre mim, que eu tô descobrindo onde é que dói, porque senão é muito fácil a gente ir substituindo parcerias, né, como se a questão estivesse fora e não dentro, né. Então, eu acho que, independente de você querer entrar num novo relacionamento, ou querer, enfim, viver sozinha, no sentido de não quero mais casar, não quero mais namorar e morar junto, quero, sei lá, seguir minha vida sozinha, eu entendo que tem um processo ali, um período de descoberta sobre si mesmo. Ah, sim. Né? Sabe, de lamber as feridas, assim, e não esperar importante. Que o outro lamba as feridas e outras coisas, sabe? Então, a gente sabe que o amor, ele tampona muito da nossa falta essencial, né? Então, ele vem ali para tamponar esse vazio que todos nós temos e sentimos. Então, quando acontece um término e você se sente ali sozinho, desamparado, pode ser muito, muito angustiante. Então, eu acho que neste momento, apesar de existir essa tentação de já partir para novos amores, para preencher esse buraco que ficou, o ideal realmente seria a pessoa se aconchegar ali nos seus familiares, na sua rede de apoio, reconvocar os amigos, né? Porque muitas vezes esses amigos foram esquecidos. Esses amores que a gente alimenta tão menos do que a gente alimenta os amores sexuais e os amores românticos, né? Sim. Essas pessoas que, de fato, podem oferecer esse colo, essa escuta, essa diversão,
Enfim, e que a gente vai esperar de um par romântico, né? De uma pessoa com quem você tem uma intimidade sexual, erótica, etc. Ao invés de nutrir mesmo, né? Essas relações. Existe uma tentação muito grande de já colocar outro no lugar. Mas o ideal seria elaborar essa perda, elaborar esse luto, permitir essa tristeza. Uhum. Permitir que se sentir triste, se sentir sozinho, se sentir vazio, buscar rede de apoio, fazer o mínimo necessário para, né, se sentir melhor, comer, dormir, né, tentar se divertir um pouco. Essa minha amiga, a terapeuta dela, falou ali uma coisa que eu achei genial. Ela disse assim, vamos fazer o seguinte, quando você estiver triste, você pega um sorvete, vai ver uma Netflix e chora, ou chama uma amiga. Quando você estiver feliz, aí sim você vai lá no seu pau amigo, aí sim você entra no aplicativo, porque aí você vai estar numa outra energia, demandando outras coisas, né? E não criando essa, sei lá, essa dependência de alguém que às vezes, né, Carol, não é nem sobre a Maria, o João, o José, não é sobre aquela pessoa que está diante de você, mas a falta que você quer tamponar, justamente o que você falou. Então, e quando a gente entra nessa vibe, eu acho que a gente não consegue enxergar a pessoa que de fato está diante da gente. Porque alguém pra colocar pra tampar um buraco. Exatamente, é uma tampa, né? É uma tampa que tá me dando uma conchinha, que tá me dando um sexo, que tá me dando uma escuta, mas assim, quem é de verdade com esta pessoa, né? Com esta Maria, com este José, com quem eu quero me relacionar, enfim, de uma forma um pouco mais profunda, sei lá eu. Sempre que acontece um divórcio, por mais que, puxa, a pessoa tava louca pra sair daquela situação, por mais que tenha sido já elaborado, quando você vai lá, assina o termo, né, o divórcio e tal, existe uma desconstrução dos planos que você fez. De um ideal, né? Com aquela pessoa. Um ideal de ter, de vida, um ideal de sonhos, que não é só um par romântico, é uma vida que se vive junta. Sim, é o luto de um ideal. E se tiver criança envolvida, se for uma família... Aí tem outras camadas, né? Porque aí você, não é só sobre você e essa pessoa, sobre um casal, mas entra, acho que, camada de culpa, de como é que essas crianças vão ficar sem esse ideal de família, entre muitas aspas, perfeita, família doriana, com papai, mamãe, ou com duas mães, ou com dois pais, mas com uma estrutura tida ali como mais dentro de uma norma, né? E aí eu acho que vai além dessa relação do casal, como é que essas crianças vão olhar pra mim como mãe, vão olhar pra mim como pai, como é que a gente vai se reconfigurar aqui. Não é fácil. Então, exato. Nunca é fácil. Exato. Nunca é fácil, né? E voltar a transar com pessoas diferentes pode não ser tão simples também, né? Porque, querendo ou não, aquela sua parceria, você já tá acostumada com ela. Né? Eu nunca me divorciei, mas eu já tive relações longas. E é estranho ir para um corpo que você não tá mais acostumada, porque existe num casal que tá há muito tempo junto uma intimidade de corpo. Né? Existe uma intimidade de corpo, de cheiro, de toque, de formas, de jeito. E aí partir para novas transas com corpos diferentes é sempre uma novidade, pode dar um receio, pode dar um medo. São botões que você desconhece, né? Você precisa descobrir de novo, nesse novo corpo, ou nesses novos corpos, se forem várias relações, quais são os botões. Então, acho que tem um novo momento de vida que, óbvio, é diferente você se separar aos 30 e se separar aos 50, se separar se você tem filhos ou não tem filhos, se você tá na menopausa ou não tá na menopausa, mas de qualquer forma... É um novo corpo, além de ser uma nova... você testar, e é entre muitas aspas, testar o seu valor no mercado, né? Quanto é que eu tô valendo agora, e é diferente aos 18, é diferente aos 50, aos 60, né? Tem uma estudiosa maravilhosa, que é a Valesca Zanello, e ela tem uma teoria da prateleira do amor. Sim. Então, ela vai dizer muito disso, né? De qual é...
como que essa sociedade patriarcal, machista, vai colocar as mulheres, né? Imaginem a gente como um objeto ali, em prateleiras de um supermercado. Então, as prateleiras que estão mais ao alcance da visão e ao alcance da mão são aquelas que têm, os produtos, né? São aqueles que têm mais valor. Então, se você é uma mulher que tá com mais de 50 anos, se você é uma mulher que já teve filhos, você vai indo para lugares menos nobres dessas prateleiras. Você vai indo lá para baixo, né? E aí, como por exemplo, para uma mulher que, sei lá, se casou aos 20 e poucos anos, né? E que tinha esse corpo e esse, mais do que o corpo, né? Esse ideal do que é uma mulher aos 20 e poucos anos, que ainda tá numa fase reprodutiva, que ainda não se casou e etc., tem um valor no mercado que é diferente dessa mulher aos 50 e poucos. Muito diferente. Já tendo tido 3 filhos, ou de repente numa menopausa em que o corpo mudou, né? E você se vê diante dessa nova avaliação, do seu corpo e da sua pessoa estar sendo avaliada de uma forma diferente. Então, acho que tem primeiro esse receio, né, do que vão achar desse meu corpo. Ah, sim, porque, querendo ou não, um movimento de paquera, ele envolve o corpo. A aparência. A aparência, a atração física, não tem como. Né? O sexo, é diferente se você tá vivendo, por exemplo, se você tava casado. E aí você tava vivendo com 1000 filtros nas redes sociais. Né? E aí agora você vai pro encontro ali, em que você não tem essa máscara mais, como né? Como é que você se sente? Eu acho, Nath, que a gente podia falar de 3 situações de divórcio. Então, uma primeira situação em que a pessoa viveu bastante tempo, um casal que viveu bastante tempo juntos, 20, 25 anos, e que se separam ali por volta dos 50, inclusive a própria menopausa é motivo de muita reavaliação da vida, e muitos casais se separam nesta fase em que os filhos já estão maiores, né? Muitas vezes o que sustentava essa relação eram os filhos pequenos, e aí os filhos grandes... Ninho vazio, começa a repensar esse casal. Muitas vezes se separam nessa fase. E aí, isso tudo que você falou, de um corpo de 20 para um corpo de 50, redescobrir aplicativos de namoro, que, né, isso daí mudou muito. Uma dinâmica que não era, né, imagina. Isso. Outra situação, divórcio com filhos pequenos, como administrar essas crianças, as crianças sentem muito, né, o divórcio, como administrar novos namorados, novas paqueras, tempo livre de cada um ali para poder sair, se divertir, ter novas situações, novas relações, apresentar ou não, tudo isso. E mulheres ou casais que se separam, eu coloco mais no contexto feminino, porque infelizmente existe, a mulher tem um relógio biológico, coisa que não é tão marcante para o homem. Mulheres que se separam ali por volta dos 35 mais e que desejam ter filhos ou não sabem, mas que se veem todo naquela questão de congelar ou não congelar óvulos, será que eu vou querer ter filhos ou não, agora eu até conhecer uma outra pessoa, até conseguir engatar, o que eu faço, né? Isso gera muita angústia. Eu tenho muitas pacientes nessa situação e eu vejo muita angústia. Então, vamos começar do começo? A primeira que você disse de pessoas que então tiveram um relacionamento de mais de 20 anos e que de repente caem de paraquedas aí nessa vida de solteira, com aplicativos em que a dinâmica é completamente diferente. Muito. Imagina uma pessoa que, sei lá, o relacionamento que o casamento dela, o relacionamento que ela teve longo, foi alguém que era um colega da escola, que era um vizinho, que era um conhecido dali, assim, né, que você tinha questões em comum, e agora você vai para esse universo em que bares, baladas, é muito difícil as pessoas hoje terem iniciativa de chamar e começar uma conversa. A coisa se dá muito pelo meio da tecnologia, né? Então, você se apropriar dessa nova linguagem mesmo. É difícil. Né? E dessa coisa que é muito rápida e muito descartável, né? De você passar pro lado ali e decidir se você vai... É difícil, mas também facilita. Acho que tem muito mais opções. Você já sabe se a pessoa deu match, se ela minimamente
gostou de você, acho que assim, a chance de rejeitar é menor, mas ao mesmo tempo você ter um match não significa que vai ter um encontro, então gera ainda um limbo de incerteza, né, de assim, 10% desses matches vão virar de fato um encontro. E a coisa do transo na primeira vez ou não transo na primeira vez? Porque, né, isso daí já... Você tem que refazer as suas concepções, ter de novo, porque você não é mais a solteira de 20 anos atrás, né? E é mais fácil, né? Eu acho que nesse sentido, essa decisão me parece mais fácil para os homens do que para as mulheres. Porque se eles querem transar no primeiro encontro, e isso sempre aconteceu... Eles não são julgados por isso, eles não pensam muito sobre, né? Assim, deu vontade. Aí eu acho que talvez entre em outras camadas do tipo... sei lá, 50 a mais, o receio de perder uma ereção, né? De repente a minha parceira já sabia que ficava meia bomba e a gente dava um jeito ali. E agora eu preciso de novo, né, em tese, demonstrar ali uma performance, um empenho que antes já estava bem preguiçoso, né? Dentro daquela relação estável. Ou às vezes o casal não transava já há muito tempo. E aí voltar para essa vida sexual. Gera um certo estranhamento, um certo medo, mas também um friçãozinho, né? Sim, um friçãozinho. Pensar numa parte boa aí. O que você acha que a gente poderia dizer para essas pessoas em relação a essa vida sexual nesse recorte, pessoas 50 a mais, assim? Eu acho que vale a pena se cuidar, inclusive... Os cirurgiões plásticos amam o divórcio, né? Porque vai muita gente dar uma recalchutada. Então, assim... E ver novas perspectivas, né? A coisa mudou muito, tá muito mais liberal. Isso é bom. Sim. Isso é bom. Né? Eu gosto da ideia, especialmente para as mulheres, de antes de ir para esses encontros, ou antes de se jogar ali nessa pista, digamos... que faça essa redescoberta em si, né? Então, assim, como que era? Você já tinha o hábito de se masturbar? Você já tinha alguma vez comprado um vibrador? E fazendo esse movimento primeiro em si, para não depositar de novo toda aquela expectativa, que é aquilo que a gente falou de tamponar ali uma falta. Eu acho que aí você vai muito mais. E, sei lá, de talvez se atualizar em relação a como estão os relacionamentos de hoje, que esse amor romântico, ele vem sendo desconstruído. Não o amor romântico no sentido de você ter uma companhia, uma parceria, uma estabilidade, mas no sentido de que esse outro vai te dar absolutamente tudo, vai completar ali a metade da laranja. Muitas vezes as amigas, né, os amigos, eles completam muito mais do que um relacionamento romântico. Então redescubra suas amizades, vá viajar com suas amigas, que é uma delícia. Boa. Né? Então se permita esses momentos de diversão, assim, com outras mulheres ou os caras, né, também. Voltar para esses grupos, né, de afinidade, sei lá, o grupo do futebol, o grupo do crochê, seja lá o que for, né? De dança é maravilhoso para conhecer pessoas, muito bom, para retomar, né, essa posse do corpo, social. A vida social. O segundo caso que você trouxe, qual era, Carol? Dos filhos pequenos. Filhos. Esse eu acho que é mais complicado, né, mais complexo. Porque aí a gente tem que pensar se esse casal, né, que se separou, se eles têm rede de apoio para deixar filho pequeno, para poder namorar de novo. Existe sempre o temor das novas parcerias, se eles como que eles vão tratar esses filhos, como que vai ser essa aceitação mútua. E acho que depende muito de como que ficou colocada essa guarda, né? Porque eu lembrei de uma amiga aqui agora, que ela fala, não, hoje pra mim é maravilhoso, porque... o pai, ele tem que se virar e estar com as crianças muito mais vezes do que ele ficava quando éramos casados. Então, ela falou assim que quando eram casados, a coisa era totalmente delegada pra ela, então ela tinha que se virar. E agora ela sabe que ela vai ter pelo menos 3 dias de sossego em que ela consegue ou receber ou sair, ter isso muito mais estabelecido, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que o pai vai ver a cada 15 dias ali num sábado à tarde. E aí, acho que é estruturar mesmo uma rede de apoio e pedir ajuda, né? Para madrinhas, para amigas, tias. Avós.
conseguir se organizar aí dentro de uma frequência que você entenda que seja possível, ainda que seja uma vez por mês, né? Pra estabelecer essa rotina de... Você tem direito à diversão. Isso é difícil, mãe, né? Entender. É difícil, porque a gente muitas vezes se sente culpada de trabalhar, imagina de deixar as crianças pra se divertir. E eu acho que a terceira situação é quando termina ali, principalmente pensando na mulher, porque o homem pode ter filho sempre, né? Questão do relógio biológico. Eu acho que para aquelas que têm condição, e aí eu acho que é importante falar isso, infelizmente congelamento de óvulos é uma coisa cara. E assim, você não sai desesperada, vou congelar os óvulos. Calma, sabe? Discute isso numa terapia, elabora. Se você quer realmente ter filhos, se isso é uma pressão social ou não. Sim. Porque também tem isso. Eu conheço pessoas que realmente chegou ali 37, 38, saiu muito desesperada com qualquer um para ter um filho, e aí depois tem um filho, percebe que realmente Pior não era, possível. E aí vai para um segundo divórcio, porque de fato o que importava ali era ter um filho, né? Mas aí você tem camadas que são muito mais complexas, né? Do que simplesmente você, sei lá, transar, ter um caso e sair, né? E cair fora. E filho é pra vida toda. Filho é pra vida toda. Vai ter que lidar com aquela pessoa. Exatamente. Filho é uma relação pra vida inteira. Carol, vamos trazer uma pessoa aqui que que tem um relato pessoal e também é alguém aí que é da nossa área da saúde sexual. Sim, vamos chamar a doutora Isabela Correia. A Isabela é ginecologista, é sexóloga, ela trabalha comigo lá no projeto Afrodite da Unifesp. E eu acho que ela traz um relato muito interessante, um relato pessoal, que pode ajudar muitas pessoas. Não, e foi importante porque é um relato com lugar de fala, porque eu e Carol somos casadas e a gente quis aqui trazer uma voz de uma mulher divorciada. Vamos ouvir? Oi, Nath. Oi, Carol. Obrigada pelo convite. Vou dividir aqui um pouquinho com vocês a minha história pessoal, como é que foi a minha retomada para a minha vida e da minha vida sexual depois da separação. Eu passei grande parte da minha vida adulta jovem num relacionamento. Foram 10 anos de relacionamento, sendo 3 de casamento. E quando terminou tudo, eu fiquei muito fragilizada, fiquei muito triste. Tinha o luto pelo fim do relacionamento, pelo fim dos sonhos, né? Pela morte das projeções que eu tinha feito, por não ter mais aquela vida dois. E eu tinha uma preocupação muito grande em não me tornar uma pessoa amargurada, não me tornar uma pessoa ressentida, uma pessoa pesada. E aí eu fui para terapia, passei alguns meses mais reclusa, mais introspectiva, com os meus questionamentos. E alguns desses questionamentos eram: o quanto daquela pessoa, o quanto daqueles gostos, daqueles hábitos, o quanto daquela personalidade e até da sexualidade, o quanto daquilo era realmente meu e o quanto aquilo era um reflexo do outro, né? Dessa parceria com o outro. Onde é que começava a Isabela e onde é que começava o outro, onde terminava a Isabela, onde terminava o outro, e aquilo era realmente meu ou eu tinha me apropriado um pouco da outra pessoa, porque a gente, né, faz isso num relacionamento mais longo. E aí eu comecei a me questionar em relação a isso quando eu me vi sozinha. E aí eu tava com 32 anos, me vi ali com aquela quebra daquelas expectativas todas, não tinha filhos, estava solteira, completamente diferente de todos os sonhos, todas as projeções que eu tinha na infância, né? Me sentia velha. E um chefe meu, na época, que tinha sido meu preceptor da residência, ele, me vendo naquela situação, veio me aconselhar e falou: Isabela, a realidade é outra agora, a expectativa de vida é outra, a expectativa do que uma pessoa com 32 anos faz hoje em dia é completamente diferente do que alguns anos atrás. E falou: vai viver a sua vida, você está vivendo uma adolescência tardia, agora você tem dinheiro e tem autonomia, coisa que você não tinha quando você era mais jovem, vai aproveitar. E aí eu aproveitei essa bênção dessa geração passada e fui viver
a minha nova sexualidade, minha nova vida, esse novo despertar, entender quem eu era. Então, eu me vi diante de novas dinâmicas de relacionamento. Tinha o que eu já conhecia, que era conhecer as pessoas de uma maneira pessoal, na balada, no restaurante, amigos de amigos, com todas as vantagens e desvantagens que eu já conhecia, e tinha um jeito novo de conhecer novas pessoas, né? Que era através do mundo virtual, através dos aplicativos. A última vez que eu tinha estado solteira, o celular ainda fazia só jogo de cobrinha e SMS. E eu estava diante ali de uma nova possibilidade, de um novo universo. E aí eu fui conversar com amigas que já tinham usado o aplicativo, entender o que elas achavam. É claro que eu não estava isolada desse mundo, eu tinha amigas que já comentavam a respeito, mas fui ouvir mais a fundo a experiência pessoal delas. Tinha amigas que já tinham conhecido marido, namorados em aplicativo, amigas com experiências de só relacionamentos casuais, que não gostavam tanto. E aí eu decidi baixar os aplicativos e entender quais eram os prós e contras de cada situação. Entendi que tem grandes vantagens no aplicativo. Você não precisa sair de casa para conhecer ninguém, você não precisa se arrumar, investir dinheiro pagando para entrar numa noitada, não precisa ter esse investimento inicial. E enquanto que se você vai conhecer uma pessoa ali pessoal, você tem a vantagem de já ver a pessoa de cara, já trocar uma ideia, saber se isso vai encaixar de uma maneira mais imediata. E a desvantagem de conhecer uma pessoa pessoal é todo esse empenho que você tem que ter, né? Ou ter que contar com um amigo para poder apresentar, enquanto que nos aplicativos você tem essa facilidade de estar tudo ali ao alcance das mãos num celular. Mas a desvantagem é você, talvez, demorar a engatar uma conversa, são muitas conversas que ficam ali em suspenso, que não desenvolvem. Então, tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Me aventurando pelo mundo dos aplicativos, eu cheguei a utilizar alguns. Usei o mais famoso deles, né, que é o Tinder, que é uma visão bem geralzona, assim, você seleciona as pessoas que você quer conhecer por um raio de distância, e aí você vai dar match ou não com essas pessoas. Tem o Happen, que acaba restringindo um pouquinho esse raio de pessoas. Você precisa cruzar com essa pessoa para essa pessoa ficar visível no seu aplicativo. Então é bom para se você vê uma pessoa interessante num restaurante, se você quer conhecer alguém ali de perto do seu trabalho ou até da própria empresa. Ele dá uma selecionada nisso, né? Dá uma nichada nessa aproximação. Tem o OkCupid, que vai te dar uma possibilidade maior de você saber que tem afinidade com a pessoa antes mesmo de puxar um assunto, porque você preenche uma lista de umas 100 perguntas e aí você vê, antes de dar match com a pessoa, você vê a aparência e vê se você tem afinidade com aquela pessoa ou não. Tem o Inner Circle, que precisa de indicação para entrar e vai nichando também de acordo com os interesses. E o meu favorito é o Bumble, que ele permite que na vigência de match você puxe papo, sempre a mulher vai puxar papo, vai tomar essa iniciativa. Então ele dá 24 horas para você puxar papo e 24 horas para a pessoa responder. Se vocês conversam dentro desse limite de tempo, a conversa fica desbloqueada. O que eu achava que dava um pouquinho mais de dinamismo, evitava aqueles matches eternos que ficavam lá sem conversa, sem ninguém ter coragem de puxar o assunto. Se você está aí na dúvida se vale a pena ou não baixar um aplicativo, se você está um pouco receosa, tem algumas dicas para compartilhar. Eu acho que você tem que fazer uma lista de prioridades para você, do que você acha interessante numa pessoa que você está buscando. Acho que tem que ter sempre uma foto de corpo da pessoa, uma foto de rosto, que dê para ver o rosto todo, trocar o WhatsApp, rede social, antes de efetivamente conhecer a pessoa. Não ir direto para um date muito rápido, mas também não ficar batendo muito papo através do aplicativo para você não acabar sendo enrolada naqueles golpes. Sempre que for marcar um date, ser num lugar público, avisar os amigos que você está indo, passar o contato da pessoa. Então, tomar algumas providências para te dar mais segurança, já que você está indo encontrar uma pessoa que é desconhecida sua, né? Na hora de montar um perfil, colocar fotos claras também, né? Para a pessoa ter uma expectativa real de quem você é.
Então, se você espera isso da pessoa, também ter um perfil com uma expectativa, né, real, com fotos recentes, perguntar se as fotos da pessoa são recentes, porque eu já vi aplicativo com foto de 9 anos, 10 anos, e a pessoa não tinha atualizado essas fotos. Então, essas são algumas dicas que eu acho que são válidas para quem vai entrar aí no mundo dos aplicativos e se aventurar. Eu, pessoalmente, tive experiências bacanas com o aplicativo, nenhuma experiência muito traumática. Tem histórias divertidas para contar, rendeu bastante material para as minhas amigas se divertirem. Conheci pessoas bacanas, tenho amizade com algumas pessoas até hoje. Nem tudo foi pro lado romântico ou pro lado de ter mais algum encontro ou ter ido para um encontro sexual. Mas eu usei e experimentei bastante a vida, tanto pessoal quanto dos aplicativos. Isso me trouxe muito autoconhecimento nesse período que eu estava solteira. Me trouxe bastante autoconhecimento sexual. Eu pude explorar novas práticas, novos jeitos de encontrar o prazer, tanto com outras pessoas quanto sozinha. Eu aproveitei esse período para comprar mais vibradores, para me desinibir mesmo e entender mais da minha sexualidade. É claro que em algum momento pode bater a carência. Quem é que nunca caiu no golpe da carência? Eu mesma, eu caí nesse golpe. Eu me envolvi com uma pessoa porque eu estava num período de carência, achei que tendo um novo relacionamento eu fosse me sentir melhor. Aquela coisa da gente ter aquela cultura de que você precisa ter alguém do lado para estar validada, sabe? E eu não tô aqui para dizer para você para não cair no golpe da carência, mas talvez que você tenha lucidez de entender que se você tá num relacionamento só pela carência, talvez esse relacionamento seja uma cilada, como foi para mim. E que você tenha forças de sair desse relacionamento. Então, é claro que a gente sempre tenta antecipar uma situação ruim antes de entrar nela. Mas eu acho que mais importante do que tentar não entrar numa situação dessas, é você entender o momento de sair e que talvez aquilo não seja para você. Eu fiquei 5 anos sozinha. Nesse tempo, aproveitei para aprimorar meu autoconhecimento, tanto sexual quanto de conhecer a mim mesma, de entender o que eu gosto de fazer, de aproveitar a minha própria companhia. E isso foi fundamental para eu entender que a gente não precisa ter alguém para estar feliz e também entender que você pode estar do lado de alguém e ainda assim estar experimentando uma solidão extrema. E hoje em dia eu tô num relacionamento que eu até demorei um pouco para entrar nesse relacionamento porque eu estava tão bem sozinha que precisava realmente ser alguém que somasse, alguém que me tornasse uma pessoa mais feliz, porque eu já era uma pessoa bastante feliz. Então, eu desejo para você que está ouvindo a gente essa plenitude, essa felicidade, que você não delegue a sua felicidade para ninguém, que você seja dona da sua própria felicidade e que, se você tiver vontade, que você tenha alguém para compartilhar essa felicidade, que você saiba reconhecer quem é essa pessoa que veio para somar e que você entenda que existe uma vida muito feliz depois da separação. Um beijo, obrigada pelo convite novamente, meninas. Amém pra palavra da Isa, hein? Maravilhosa, né? Maravilhosa. E você que tá nos escutando pelo seu tocador de podcast, eu preciso contar uma coisa. Além de inteligente, articulada, ter dado todo o manual dos aplicativos, a Isa é uma gata. No final ela diz que tá namorando, então nem se empolga. Sabe o que eu tava pensando quando eu tava escutando a Isa, Nath? De como toda essa experiência que ela viveu, né, passou por um divórcio complicado, viveu luto, né, viveu várias experiências, aí ficou 5 anos solteira, como isso deu bagagem pra ela. Uhum. E você vê como ela termina, né? Ela termina falando que ela ficou 5 anos sozinha, né, depois do divórcio, que ela se dedicou a esse autoconhecimento em todos os sentidos, não só sexual, e que quando chegou essa pessoa, quando ela se viu, acho que assim, você acaba ficando mais, a palavra não é, acho que exigente, mas assim, talvez mais criteriosa, porque se vai entrar alguém na minha vida, na minha família, nos meus amigos, que seja quem venha pra somar, porque essa falta eu estou administrando muito bem. Né? Eu não tô colocando a minha expectativa de felicidade, a minha expectativa de prazer sexual
toda nas mãos de outra pessoa. Então, se você vier, venha para somar, né? Porque eu aqui já tô dando conta dessa minha falta. Eu achei muito, muito, muito bacana o depoimento dela. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas que estão passando por isso. E outra coisa que me chamou a atenção, ela disse que se separou aos 32 anos e ela fala que se sentia velha. Olha que loucura. Se aos 32 anos você se sentia velha, imagina uma pessoa que tá aos 45, aos 55, como é difícil imaginar que vai ter uma outra perspectiva de vida, de relacionamento, de prazer, para além dessa relação que você já entende que não faz mais sentido para você, né? Eu acho que quando você se divorcia e você se vê solteira novamente, você se depara com o desconhecido. Sim. Né? Sim. Porque é assustador, né? Pode ser assustador, mas também não é assustador continuar numa relação que você percebe que já não tá boa, que não tem futuro. Mas muitas pessoas ficam, né? Muitas, com medo desse desconhecido. E é interessante porque quando a gente olha dessa maneira, o medo ele está presente nas duas perspectivas. Mas ainda assim eu escolho essa que pelo menos me dá medo, mas eu tenho uma segurança. De que é algo que eu já conheço. Ainda que seja ruim, ainda que seja tóxico, ainda que seja uma relação que já virou uma coisa de irmãos, ou seja lá o que for, né? Mas é conhecida. Eu tenho medo dentro e tenho fora, mas aqui dentro, medo de continuar assim pra sempre, mas ela é conhecida. Isso é muito interessante. Eu queria contar uma coisa aqui pessoal. Minha mãe, não sei se está nos ouvindo agora, mas a minha mãe é divorciada, conheceu o atual companheiro dela, que já tá há muitos anos, pelo aplicativo. E fui eu que falei pra ela, não, bora lá, vamos lá, vou instalar aqui no seu celular. Enfim, e deu super certo e são grandes companheiros aí há muitos anos. Então, e já era uma mulher com mais de 50, né? Então, eu acredito realmente que... Claro que a gente vai ter muitas histórias de furadas. Você vai ter história de golpe, você vai ter história... Gente, você vai ter... lógico, a tecnologia, ela vai facilitar, ela vai ser uma ferramenta enfim, nos proporcionar muitas coisas boas, mas também vai ter o risco, sempre vai ter. E eu achei muito legal que a Isa, inclusive, deu várias dicas aqui importantes, né? Sobre cada aplicativo, né? Práticas. Porque é isso, quem tá ali solteira se vê diante desse monte de ferramentas, e agora? Qual que eu vou escolher? Sim. Né? Eu vou querer mais um encontro casual, vou querer mais um novo relacionamento, porque acho que aquele iCupid que ela falou é mais pra quem quer um relacionamento mais sério, né? Sim. Porque você vai ter desde aqueles que são meramente sexuais, até os que você quer ali algum casinho, até aqueles em que você tá buscando alguém com quem você vai, sei lá, de repente partilhar uma vida, né? Mas que interessante a gente poder hoje, né? Você vê, a minha avó, acho que o divórcio foi permitido no Brasil em 77. A minha avó paterna, ela não pode se divorciar. Ela desquitou, né? Então, assim, uma série de direitos que lhe foram negados. A ideia de uma mulher desquitada naquela sociedade era assim. Ela falou que as amigas se afastaram porque era um perigo, como se ela fosse roubar os maridos, né, das amigas. Então, era uma pecha muito, muito forte, assim, naquele momento. E que bom hoje, aos 32 anos, ao invés de você perceber que o relacionamento tá falido e carregar o resto da sua vida esse relacionamento, você poder se divorciar e poder admitir que acabou ali, que você e a outra pessoa têm possibilidade de reconstruir, recomeçar em qualquer formato. Sempre existe uma nova chance, né? Sempre existe. O desconhecido, ele também traz o inesperado, né? Então, eu acho que a Isa deu uma dica muito legal, assim, de não ficar amargurada, né? Por mais difícil que tenha sido esse término doloroso, de não ficar amargurada, porque sempre é o que você não conhece. Sempre é o novo. E terapia, né, Carol? Terapia pra gente não voltar a buscar o mesmo padrão de relacionamento, né? Porque aí as pessoas, elas chegam na clínica, tipo, nossa, que coisa estranha, né? Eu tive 3, 4 relacionamentos abusivos, tóxicos. Por que será? Por que será, né? Então, assim, quando a gente para pra olhar que não é só o outro, mas que tem algo ali na gente que também funciona como um imãzinho, né? E fazer esse trabalho para construir relações mais saudáveis e que atendam mais, né? Vamos ouvir um sussurro aqui, porque tem ouvinte
passando por uma situação aí pós-divórcio? Meninas, estou divorciada há 5 anos e aproveitei bastante esse tempo na pista. Fiz tudo o que eu queria, explorei minha sexualidade de várias formas, mas agora quero sossegar com alguém bacana. Mas não acho ninguém bacana o suficiente para isso, ou que queira uma relação com profundidade, sabe? Será que essas pessoas não existem mais, ou eu que fiquei muito crítica? Olha, bem interessante, né? Que eu acho que, assim, no consultório eu escuto muito isso. Uhum. Que as relações hoje, elas são muito supérfluas, sabe? Volúveis e não vão mais para um relacionamento mesmo. Tem uma oferta muito grande, né? Eu acho que tá muito escancarado com essa coisa dos aplicativos, que tem uma oferta tão grande que as pessoas ficam na superfície. Ao menor sinal de frustração de que o outro não atende a minha expectativa, eu sei que eu vou voltar naquele cardápio e escolho outro ali rapidinho, né? Me dá um pouco essa sensação, assim. Não desista, cara, amiga. Sempre vai existir. Não é fácil achar pessoas especiais. Eu acho que isso é uma... Sim. Quando eu tava solteira, eu fiquei bastante tempo solteira antes de casar. Eu também me meti em furada. Quem nunca, né? Uhum. Relacionamentos ruins e vinha aquela coisa, ai, será que nunca vai aparecer alguém? Será que nunca vai aparecer alguém legal? Aí eu falei, pessoas especiais não estão por aí dando sopa, né? Demora um pouco mesmo, mas não perca a esperança. Eu acho que quando ela pergunta, ela diz alguma coisa assim, se ela tá muito exigente, alguma coisa assim, eu acho que um bom caminho, né, porque eu também tenho um cuidado de olhar para as pessoas que estão idealizando demais, né, pessoas que estão idealizando aquele outro absolutamente perfeito, que não vai, sabe assim? Sabe o que eu lembrei, Nath, da sua amiga que não queria sair com o cara porque ele usava All-Star? Sim, é isso. Tipo, tem que atender 524 requisitos. Aí não vai achar, né? Não, esse então, daí assim, aí quero. você tem que olhar e entender também, fazer um exercício, de repente, de quais são os meus... Na palavra talvez não seja defeitos, mas quais são as minhas manias, as minhas características que também são difíceis para outra pessoa aceitar? Porque quando eu reconheço que eu não sou o alecrim dourado, né? Quando eu reconheço que eu também tenho pontos que são difíceis de lidar, de construir uma relação, talvez fique mais fácil ter esse olhar mais compassivo em relação ao outro. Exato. Mas, de fato, eu entendo que... Eu concordo que a gente tá vivendo um momento de amores líquidos, né? De relações que vão escorrendo pelas mãos, de, às vezes, approaches e casinhos que, do nada, a pessoa some, né? Dá um ghosting em você e você nunca mais vê. Você achou que tava indo tudo bem. Eu acho que é um pouco tentar encontrar esse meio termo aí, o quanto que você tá pegando pesado demais nessa escolha, sendo extremamente criteriosa e intransigente até, mas o quanto que também do lado de lá as relações estão mais superficiais, fazer essa reflexão, né? Concordo. E aí, bora pro Penetra? Bora pro Penetra pra ir mais fundo no assunto. Bom, eu vou indicar pra você que tá solteira, que tá aí, ou solteiro também, né? A gente tem um público masculino grande, que tá aí desesperado por um novo amor, que você leia o livro da Ana Sui, O Amarelinho, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, para entender que nunca um par romântico vai tamponar completamente as suas faltas. Então, é maravilhoso. É muito bom esse livro, entender que sempre vai existir uma parte de descontentamento, sempre vai existir um vazio, e que ele é importante, inclusive, pra gente seguir adiante. Se a gente tá, né, se sente completo, pleno, a gente fica parado. Na vida, exatamente. Estagnado. Muito bom. Muito bom esse livro. E o perfil da Ana Sui também no Instagram maravilhoso. É bem legal, é bem interessante, e ela traz, às vezes, trechos, né, do livro e tal, que já é best-seller, esse livro é demais. Eu vou indicar, gente, um podcast do Spotify, que se chama Vida Pós-Divórcio. Eu abri aqui para pegar um nome das duas que comandam aí, que é a arquiteta Michele Martins e a pedagoga Tarsila Simino. Elas vão explicando aí ao longo dos episódios e vão debatendo de uma forma
prática, mas também com esse viés do emocional, né? Aspectos da vida pós-divórcio. Então, você tem desde a questão da sexualidade, até a questão financeira, até a questão da guarda das crianças. Então, eu acho que são duas pessoas compartilhando relatos pessoais, assim, com propriedade, mas também tentando aprofundar aí e ajudar as pessoas que estão vivendo a mesma situação. Por isso, minha dica é o podcast Vida Pós-Divórcio no Spotify. Você sabe que eu lembrei da minha irmã, quando ela se divorciou, ela falou, gente, tem assessora de casamento, tinha que ter assessora de divórcio. Porque é tanta casa, você tem que pensar numa casa nova, dividir as coisas, criança, bens, é muita coisa. E lidar com tristeza. Sim, né? sim. Lidar com essa tinha nova... que ter assessora de divórcio também. Muito bom, olha aí uma dica. De repente nova já tem, ou já tem, se tiver, conta pra gente. Indica aí. Inclusive, pessoal, eu quero aproveitar para convidar você que está nos assistindo pelo YouTube do Preliminares Podcast a deixar o seu comentário, a deixar aí seu joinha. A gente está acompanhando, viu, os comentários. E você que ainda não segue, também entra lá, se inscreve. Lá nos agregadores de podcast tem que fazer o quê, Carol? Avaliar o podcast, isso é bem importante para que esse projeto atinja cada vez mais pessoas. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com suas amigas, seus amigos, eu acho que pode ajudar muita gente. E siga a gente no Instagram, @preliminares.pod. A gente se vê no próximo episódio, um beijo e até lá. Um beijo.